Olá pessoal, hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. Saiba que manter-se no mesmo nível mental e espiritual é sempre mais confortável, pois não tem que fazer absolutamente nada, não tem que se esforçar em nada e em nenhuma mudança. Mas se elevar ou mudar para um nível superior espiritual requer um tremendo esforço e uma grande força de vontade, pois terás que superar as barreiras desses quereres e não quereres já arraigados na mente dos apegados, pois os apegados se convenceram que correr atrás desses quereres já é um grande desafio, já é um grande esforço, mas para se elevar a um nível superior é preciso um esforço muito maior do que o esforço que pensa estar fazendo hoje como um grande apegado. E o esforço necessário para o nível superior é simples, é parar de usar o egoísmo, a ganância, o medo, os estresses, as críticas, as insatisfações, etc. Pense, se o esforço é do inferior para o superior, então é do nível apegado ao nível superior desapegado. Mas os apegados pensam que já estão se esforçando ao máximo estando no nível inferior, lutando pelo nível inferior. Então é natural que a grande maioria desses apegados sintam uma enorme dificuldade em se esforçar para se elevar ao nível desapegado, isto é, viver sem esses quereres egoístas. E mais, os apegados pensam que é um direito seu, direito entre aspas seu, conquistar riquezas, acumular propriedades, conquistar fama, poder, reconhecimento e muitas vezes gostam até de manipular a vida dos outros. E daí por diante. Pensam que tem que conquistar a própria felicidade, a própria paz e segurança, e todo apegado estão lutando por isso. Quando esses direitos, entre aspas, de conquistar o mundo material criado é, na verdade, o que aprisiona, o que escraviza, enfraquece e faz sofrer. Então, é um direito dos tolos e dos ignorantes pensar que tem esse direito de explorar e conquistar esse mundo material com egoísmo, com materialismo. Quando, na verdade, ser totalmente livre de todos os sofrimentos, de todas as ilusões, fraquezas e ignorância, que é o seu verdadeiro direito, desde os primórdios dos tempos. E esses direitos verdadeiros, todos se referem ao que você é. Um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o seu único direito. Conquistar essa natureza feita à imagem e semelhança de Deus é o seu único dever, o seu único direito e a sua única obrigação. E aí sim, a pessoa ficará totalmente livre de toda ignorância, totalmente livre do egoísmo, materialismo, ganância, medo e de todos os tipos de sofrimento. Para isso, é preciso praticar desapego. Pense, se você já é idêntico a Deus, você não tem que reivindicar absolutamente nada desse mundo criado por Deus. Afinal, quem criou esse mundo material foi o Criador, e você é idêntico e uno ao Criador. Por exemplo, se você é sócio da fábrica de chocolate, você não tem que ficar disputando ou querendo conquistar cada chocolate como sendo seu, usando de egoísmo, estresse, autoritarismo, ganância, etc. Se você é sócio da fábrica, subentende-se que tudo que for fabricado já é naturalmente seu. Mas, enquanto se é apegado, embora seja sócio de Deus, uno a Deus e idêntico ao Criador, pensa que não é sócio do Criador e passa a querer conquistar com egoísmo o que já é seu por natureza. E aí está a ignorância dos apegados. Por isso que está escrito na Bíblia, conquiste primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Tudo será seu, por natureza,
de forma natural, abundante, gloriosamente, divinamente. Então, lembre-se, os apegados apenas devem desistir desses quereres e aí então estarão livres desses apegos egoístas e ignorantes e terá uma vida abundante em sabedoria, em amor, em paz, em tranquilidade e em prosperidade. Porque hoje as pessoas apegadas vivem essa vida ilusória e correm atrás de cada item que deseja e que quer. Desapegue desse ego inexistente e serás automaticamente sábio, de puro amor e eterna felicidade. Reflita. Uma única desistência te elevará ao nível divino e eterno. Uma única desistência. Essa desistência é querer as coisas com apego ao mundo material. Portanto, pare de querer o chocolate com egoísmo quando é sócio da fábrica de chocolate, que é Deus, que é o dono desse mundo, que é o criador desse mundo. Lembre-se, o eu, alma e Deus são divinos. E os apegados podem possuir, entre aspas, riquezas materiais, mas são totalmente destituídos da riqueza espiritual idêntica a Deus. Por isso que sofrem. E é isso que tornam os apegados miseráveis mentais e espirituais e eventualmente materiais, pois estão sob comando do eu-ego e completamente destituído da proteção da alma e de Deus. Lembre-se, dinheiro, fama, sucesso não pode te trazer nenhuma proteção, muito pelo contrário. Conquistado com egoísmo te traz uma desproteção total. Por isso que tem sofrimentos e problemas mentais e espirituais. E percebam que todas as dificuldades e sofrimentos da vida nascem quando você pensa nos queros e recebe os não queros. Isso é absolutamente natural. Causa negativa e resultados contraditórios e negativos. Então, daí o apegado se enfraquecer e se iludir que não consegue lidar com a situação ou circunstância que ele mesmo deu causa. E todo apegado vive esse dilema. Ele quer coisas boas, entre aspas, felicidade, prosperidade, mas ele sempre recebe consequências desastrosas. Daí tantas preocupações, ruínas, tantas misérias, etc. Tanto sofrimento, etc. E nesse estado miserável, passa a orar para Deus, retirar ou se livrar daquela circunstância da vida ou de tantos sofrimentos mentais. Isto é, o apegado não percebe que a causa do sofrimento não é o fato ou a circunstância. Não percebe que a causa está na aversão, no medo, nas preocupações. Todas as causas pelos quereres, gerados pelos quereres apegados e dualistas. Então, perceba que a causa de todo o sofrimento está na mente e não no mundo material. Simplesmente está no querer, que gera a dualidade do não querer naturalmente, automaticamente, e quando o fato contraria as suas vontades, fica triste, estressado, etc. Então lembre-se, absolutamente nada está sob controle dos apegados. Os apegados pensam e se convence que tem controle sobre a vida, o filho, as finanças, o trabalho, o relacionamento, etc. Mas nenhum apegado tem controle sobre absolutamente nada. Por quê? Porque cada querer seu, para cada desejo seu, gera o resultado contrário, que é o não querer, dualista. E aí ele sempre quer coisas boas e recebe resultados ruins. Então ele não tem controle de absolutamente nada, mas ele se convence que tem. Ademais, tudo, absolutamente tudo, acontece e está sob controle das vontades de Deus. E depois, o eu-ego não pode possuir nenhum controle sobre nada, e muito menos da tranquilidade e da paz que o apegado tanto sonha e deseja. Mesmo porque o eu-ego é inexistente.
Então, aquilo que é inexistente não pode exercer nenhum tipo de controle sobre nada. E mais, o ego que não existe não pode controlar absolutamente nada. Afinal, o ego é contrário a Deus. E tudo que ocorre é por vontade de Deus. E não por vontade do eu ego, obviamente. Por isso, desista dos quereres apegados, porque esses quereres apegados é a causa de toda a miséria, ilusão e ignorância. E a única forma de se elevar ao nível superior e divino é se desapegando e se submetendo às vontades de Deus com toda sinceridade e fé. Submeta-se às vontades de Deus e divinizarás a própria vida. Submeta-se às vontades do eu ego e infernizarás a própria vida. A escolha é só sua. Não tenha medo de se submeter às vontades de Deus. Não tenha medo de desistir das suas próprias vontades egoístas e mesquinhas, ou desses convencimentos do tipo, preciso de dinheiro e preciso correr atrás do dinheiro, senão eu não consigo nem sustentar e nem educar a minha família e os meus filhos. Se submeta às vontades de Deus e se unirá a Deus, e aí Deus sempre estará presente. É o que está escrito na Bíblia. Primeiro conquiste o reino de Deus. Estará sempre presente com Deus e tudo lhe será crescido. Então, não existe nenhuma preocupação, não existe nenhum motivo para ter que ficar correndo atrás da matéria com egoísmo, com ganância. Muito pelo contrário, Deus te colocou aqui para eliminar esses egoísmos, essas ganâncias, esses orgulhos e arrogância, etc. Então, Deus te colocou aqui para se realizar como alma idêntica a Ele, se submetendo às vontades dEle, e aí sim, você deve provar para si próprio que está sobre criação, sobre proteção do Criador. Agora, enquanto está se submetendo aos quereres do eu ego, está sob domínio escravizante do eu ego. Então, lembre-se, para Deus tudo é possível, mas para o eu ego nada é possível. Absolutamente nada. Porque tudo que o eu ego faz, pensa, deseja, sempre dá o resultado contrário. Se submeter às vontades de Deus é ter a paz divina, eternas, sabendo que você não precisa querer absolutamente nada, que não precisa comandar nada e nem precisa se esforçar para evitar nada. Se submeter às vontades de Deus é saber que a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus estão em total proteção e sintonia com o eu, alma, que é um pedaço de Deus. Portanto, se submeta às vontades de Deus com total fé e sinceridade, e jamais terás uma mente e uma vida agitada e iludida. Submeta-se às vontades de Deus e verás o despertar da própria alma divina. Essa experiência, ela é transcendental, ela transcende o mundo material e a mente. Por isso que tem que se desapegar. O apego te conecta e te escraviza ao mundo material, ao mundo criado. E o desapego faz com que você transcenda o mundo material e terás a experiência divina com Deus e com a própria alma. Então, submeta-se às vontades de Deus e verá o despertar da própria alma divina. Submeta-se às vontades de Deus e se inundará do mais puro amor de Deus e da própria alma. Então, submeta-se às vontades de Deus agora, no presente momento, e descobrirás que Deus estará te assegurando com compaixão o seu próximo momento. Agora, o eu ego não te assegura nenhum próximo momento divino. O eu ego te assegura um próximo momento desastroso, porque causa negativa e efeitos negativos. Então, o próximo momento sempre será danoso, ruinoso
e destrutivos. Então, submeta-se às vontades de Deus e o próximo momento sempre será divino. Submeta-se às vontades de Deus e descobrirás o propósito real e divino da sua vida aqui nessa terra. E aí sim, a pessoa vai descobrir que o caminho do desapego é o caminho de retorno à sua origem, à sua casa, à sua moradia eterna e divina, que é o reino de Deus. Então, por hoje é só. Até uma próxima oportunidade. E para todos, que tenham todos uma ótima prática espiritual de conseguir fazer com que Deus flua os seus sentimentos através da sua mente, através da sua vida. Então se submeta às vontades divinas de Deus, sem medo, com absoluta fé, e desista dos seus quereres egoístas e materialistas absolutamente destrutivos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.